E se eu te dissesse que uma das cidades mais antigas do Paraguai virou palco de um combate, onde quase ninguém queria lutar, apenas sobreviver, Vila Rica não caiu em uma grande batalha. Ela foi esvaziada pelo medo, pela perseguição e pelo silêncio que veio depois. Hoje, você vai conhecer um episódio pouco lembrado da Guerra do Paraguai, mas que ajuda a entender como esse conflito realmente terminou. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino. Aqui, a história não é romantizada. Ela é contada como foi. Em 1869, a Guerra do Paraguai já havia ultrapassado qualquer noção de vitória ou estratégia. A capital, Assunção, estava ocupada. O exército paraguaio estava completamente fragmentado. Mas a guerra continuava, não por força, e sim por fuga. Essa fase final, conhecida como Campanha da Cordilheira, espalhou pequenos e brutais confrontos por vilas, estradas e cidades antigas. Entre elas, Vila Rica, uma cidade histórica populosa e completamente despreparada para se tornar um cenário de guerra. Villarrica del Espírito Santo era antes do conflito uma das cidades mais importantes do Paraguai. Era conhecida pelo seu comércio regional, por uma vida cultural ativa e por uma população civil numerosa. Mas, naquele ano de 1869, Vila Rica se transformou. Ela virou um ponto de passagem para tropas em retirada, um refúgio improvisado para civis desesperados e, finalmente, um alvo estratégico secundário da Tríplice Aliança. A cidade não tinha muralhas, não tinha fortificações, mas tinha gente demais. De um lado, no Paraguai, estavam as autoridades civis locais, oficiais subordinados ao general Bernardino Cabeleiro e o que restava das tropas. Soldados feridos, jovens recrutas recém-convocados e homens mais velhos. Misturados a eles, milhares de civis tentando fugir ou se esconder. Do outro lado, principalmente forças brasileiras, tropas experientes, endurecidas pelos anos de conflito, uma infantaria organizada e uma cavalaria usada para reconhecimento e perseguição. A missão deles era clara: controlar a região e eliminar qualquer foco de resistência. Relatos da época descrevem Vila Rica como uma cidade tomada pelo medo. Boatos se espalhavam como fogo em palha seca. A comida era escassa. Famílias inteiras começaram a abandonar suas casas, muitas sem saber para onde ir. A cidade não se preparava para lutar. Ela se preparava para fugir. O confronto não começou com uma grande ofensiva, com canhões e declarações formais. Começou de forma silenciosa e gradual. Tropas da aliança se aproximando pelas estradas, batedores avançando pela mata, a ocupação lenta de pontos estratégicos nos arredores. Quando os primeiros tiros foram ouvidos dentro da cidade, já era tarde demais. Vila Rica entrou em colapso. Os números exatos são difíceis de confirmar, variando conforme a fonte. Do lado paraguaio, estima-se que havia entre 1.500 e 2.500 pessoas na cidade e nos arredores. Desses, menos de 700 eram combatentes armados. A grande maioria era de civis. Já a Tríplice Aliança contava com algo entre 3.000 e 4.000 soldados, com total superioridade logística e de armamento. A luta que se seguiu foi desorganizada, fragmentada e caótica. Houve confrontos nas ruas, dentro de casas, em igrejas e armazéns. Muitos paraguaios não lutavam por uma causa ou por um general. Lutavam para proteger suas famílias, para criar uma rota de fuga, para ganhar alguns minutos de vida. Vila Rica não foi defendida até o fim. Ela foi abandonada em meio ao caos. É aqui que entram as histórias não oficiais, os relatos preservados pela memória oral da região. Disse que igrejas serviram como esconderijo para famílias inteiras. Há relatos de casas saqueadas e incendiadas. Moradores falavam de gritos que ecoavam durante noites inteiras. Alguns afirmam que pessoas simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Um ditado popular da região resumia o sentimento: Vila Rica não caiu em combate, caiu em silêncio. Nada disso aparece nos relatórios oficiais dos exércitos, mas sobreviveu na tradição local, passando de geração em geração. O desfecho foi rápido. Após a ocupação, a pouca resistência paraguaia, que ainda existia, foi dispersa. Muitos civis que conseguiram escapar fugiram para o interior, para as matas. A cidade, antes vibrante, ficou parcialmente vazia, um fantasma de si mesma. Vila Rica
não virou um símbolo de vitória para a Aliança, nem de heroísmo para o Paraguai. Virou um símbolo de esvaziamento humano. Historicamente, o combate de Vila Rica representou a perda definitiva do controle paraguaio sobre o interior do país, o colapso da vida civil organizada e o avanço final da Tríplice Aliança. Foi um passo irreversível rumo ao fim da guerra. Pouco tempo depois, a resistência paraguaia seguiria para seu último e trágico ato em Cerro Corá. Vila Rica não entrou para a história como uma grande batalha, mas ela nos ensina uma verdade sombria. A guerra não termina quando os exércitos acabam. Ela termina quando as cidades se esvaziam, quando a vida comum desaparece e só o silêncio permanece. Se essa história te fez enxergar a Guerra do Paraguai por outro ângulo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a história é contada sem romantização, porque só assim ela realmente ensina. Nos vemos no próximo episódio.